Pablo, ele é empreendedor serial, ele também é autor do best-seller Mentalidade. O Pablo é especialista em desenvolvimento pessoal e liderança, também infoprodutor e influenciador digital. Além de tudo mais, ele também é investidor em plataformas educativas e de inovação tecnológica. E o tema do Pablo Palcar é o poder da mentalidade. Eu já quero convidar você também para conhecer também o Instagram do Pablo, que é arroba Pablo Palcar. E vamos lá, vamos começar. Pablo, seja bem-vindo novamente, e a palavra agora é toda sua. Noel, muito obrigado. A gente já se conhecia, você já me apresentou num outro congresso, o nosso parceiro Edgar Ueda. Estou muito feliz de estar aqui. E, bom, vamos falar um pouquinho sobre o que eu coloquei nesse best-seller Mentalidade. Aqui tem 25 anos da minha experiência, desses princípios e fundamentos que eu aprendi com os meus mentores. E eu costumo dizer que quem consegue ler um livro que tem a experiência de 20 anos de alguém e consegue ler ele em 20 dias, é uma enorme absorção de conhecimento e de experiência, porque aqui você consegue saber aquilo que deu certo, mas aquilo que não deu certo também. Então, você encurta a sua curva de aprendizado e evita erros graves, né, que podem custar muito tempo e muito dinheiro. Então, eu quero começar falando sobre o que é a mentalidade. As pessoas, elas pensam que mentalidade deve ser algo da psicologia, do estudo da mente. De fato, é um pouco nessa linha, mas eu costumo dizer que a mentalidade é tudo aquilo que você sabe, mais as decisões que você toma com aquilo que você sabe. E esse é o problema. E se você não sabe? Nos loteamentos e nessa indústria, mercado imobiliário, se você estiver comprando uma terra, se você estiver comprando uma propriedade e você não fez os laudos ou due diligence direito, a Poliana não vai me deixar mentir, você pode ter um problema gravíssimo. Então, você tinha um conhecimento e agora esse conhecimento te levou a tomar uma decisão. Eu vou comprar ou eu vou investir e, de repente, você não se atentou a licenças ambientais ou a questões políticas daquele terreno, estruturais e etc. E, de repente, você tomou uma decisão que vai te custar anos de brigas judiciais ou até mesmo você vai perder o seu investimento. Não é isso incrível? É porque você não sabia. Então, tudo aquilo que você sabe, mais as decisões que você toma, isso se torna a tua mentalidade. E da onde vem aquilo que você sabe? Aquilo que você sabe vem do que seus pais te diziam, do que os seus amigos falavam, do que seus professores de aula diziam, vem do rádio, da TV, vem da internet, vem de uma série de fontes, né? Essas são as fontes que você tem, essas são as fontes de conhecimento. Mas nem sempre essas fontes de conhecimento são apuradas, nem sempre elas têm embasamento. Então, elas se tornam, na realidade, as opiniões de várias pessoas. Então, são as opiniões dos vizinhos, as opiniões dos professores, as opiniões dos seus familiares, e nem sempre essas pessoas elas estudaram uma matéria muito importante que chama-se sucesso. O sucesso é como a matemática, a química ou a física. É uma matéria a ser estudada. Se eu quero ser engenheiro, né, Lidiane, eu preciso estudar engenharia. Se eu quero ser advogado, eu preciso estudar advocacia. Se eu quero ser rico, eu preciso estudar riqueza. Se eu quero ser feliz, eu preciso estudar felicidade. Se eu quero ser bem-sucedido, eu preciso estudar o sucesso. O problema é que as faculdades não têm essas matérias, né? Sucesso 1, riqueza 2, prosperidade 3. Eu teria feito todas, mas não ensinam isso, não se estuda essa matéria. Então, existem livros que, de fato, eles colocaram esses princípios nas décadas e até nos séculos das pessoas que encontraram fórmulas e que encontraram princípios e fundamentos que levariam eles a terem resultados. E eles se deram o trabalho de colocar esses princípios em livros. A pergunta é: quantos livros
sobre esses assuntos, até mesmo da sua profissão. Quantos livros relevantes você leu no último ano? E eu digo isso porque a estatística diz que o brasileiro lê, em média, 2 livros por ano, né? Então, isso aí é muito pouco. A gente não consegue adquirir o conhecimento dessa maneira, se a gente não ter esse hábito de estudo. Mas o hábito de estudo, ele só acontece quando você mudou a sua mentalidade. Porque eu costumo dizer que na nossa mente nós temos uma balança mental que pesa as ideias. Então, chega uma ideia e ela pesa 100 quilos. Ela é colocada numa gaveta com uma etiqueta que diz importante. Essa ideia é importante. E chega uma outra ideia que pesa 1 quilo. Essa ideia ela é colocada numa outra gaveta com uma outra etiqueta que diz não é importante. A nossa mente ela não foi programada para te dar sucesso. Ela foi programada para te manter vivo. Então, como ela só precisa te manter vivo, ela costuma poupar energia. E como que você gasta energia? Você gasta energia quando você pensa. Você gasta energia quando você raciocina. Você gasta energia quando você está fazendo algo, mas você está fazendo algo de maneira concentrada. Ali você está gastando energia. E a mente não gosta de gastar energia. Ela gosta de passar tudo aquilo que você faz de forma consciente de uma maneira automática. Eu vou te dar um exemplo. Quando você está dirigindo o seu carro, você dirige ele de forma automática. É o teu subconsciente, teu inconsciente que fica dirigindo ele. Você está dirigindo, mas você não prestou atenção em você entrar no carro, ligar o carro, dar seta, agora tem que engatar a primeira marcha, tira a embreagem, calma, vê, olha o espelho antes de sair. Não, você faz isso de forma automática. A prova disso é que você tinha que passar na padaria, você chegou em casa. Você fala, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha que passar na farmácia, eu tinha que passar na padaria. Então, isso porque não era você que estava dirigindo. Você foi lá e você chegou no teu destino e quem te levou foi teu inconsciente, né? Você estava dirigindo no piloto automático. Isso chama-se trilhas neurais. Algo que você faz continuamente que a mente tira do consciente e coloca no piloto automático. É como você chegar na sua casa e ter uma grama antes de entrar na cozinha, e aí você, naquela grama, você já deixou uma marca. Todos os dias você passa por ali, então já fica marcado a sua rota, né? A sua trajetória. Então, a mente faz a mesma coisa e isso chama-se as trilhas neurais. Então, quando a mente poupa energia, ela não quer que você fique pensando naquilo que você tem que fazer todos os dias. O que a mente faz? Ela abre as gavetas do importante. Ela só abre as gavetas com a etiqueta de importante. E tudo que você colocou lá, isso sim é fruto das ideias, das conversas, dos livros, da internet, dos vizinhos, dos seus pais. Então, se nessas informações aqui teve crenças, se nessas conversas aqui teve paradigmas, e tudo isso chega até as gavetas. E a tua classificação, todos nós temos classificações próprias. O que é importante para você, talvez não seja para mim. E o que é importante para seu pai, talvez não seja importante para você. Isso depende de como foram classificadas as gavetas, como foram classificadas as ideias. Porque a nossa mente é como um computador que ele vai sendo carregado com arquivos. E esses arquivos são determinação exe, eles são executáveis. Então, chega um arquivo na sua cabeça, como um computador. Se você colocou o arquivo PowerPoint, só que esse arquivo é antigo demais, esse arquivo já não está atualizado. O que acontece quando chega o programa, chega o e-mail, você precisa abrir ele e ele vai travar. Ele não vai abrir, porque esse arquivo é antigo, precisa nova versão. Então, por que tem pessoas que vivem as vidas travadas? Porque elas estão com arquivos antigos, arquivos defasados, ou até mesmo com vírus. Vírus de descrença, vírus de incapacidade, vírus de ceticismo, vírus de autoestima baixa, e isso tudo atrapalha a tua vida. Então, quando as ideias chegam, elas já chegam contaminadas. Elas já chegam com muito ruído. Elas chegam de uma maneira que você não consegue saber de fato o que é importante e o que não é importante para você poder tomar decisões corretas. Então, a tua cabeça ela fica abrindo as gavetas que elas são importantes, mas e se alguém trocou as etiquetas?
E se essa balança mental está um pouquinho desregulada, o que poderia acontecer? Poderia acontecer que para uma pessoa fumar é importante e fazer atividade física não é importante. Para uma pessoa assistir horas e horas de TV, sei lá, aqueles programas de fofoca e Big Brother, sei lá, aqueles realities, para ela é importante aquilo. E para outra pessoa, e ler livros talvez não seja importante. Olha que incrível. Então, todas as coisas que essa pessoa faz estão levando ela a ficar um pouquinho mais doente, um pouquinho mais pobre, um pouquinho mais ignorante, né? A pessoa ela vai tendo hábitos que vêm da onde? Então, por isso que eu estava falando do hábito. O hábito vem da gaveta, o hábito vem da etiqueta, o hábito vem da conversa que teve antes, que fez com que a tua cabeça dissesse que aquilo era importante. Por que algumas pessoas, nesse momento, elas estão de ressaca, ou nesse momento elas estão agora fazendo um churrasco, uma caipirinha, ou nesse momento as pessoas estão assistindo algum reprise de alguma novela, ou nesse momento elas estão fazendo outra coisa. Então, essas pessoas abriram a gaveta e aquilo era importante para elas. E todas as pessoas que estão nos assistindo aqui hoje, elas colocaram congresso de loteamentos, muito importante, congresso de loteamentos, Lidiane, Poliana, Ribeiro, isso vale 100. Eu preciso abrir essa gaveta, eu preciso estar aqui, eu preciso acordar cedo, eu preciso me preparar, eu preciso ter um caderno do meu lado para eu aprender mais sobre esse mercado que pode representar o meu ganha-pão, pode representar excelentes negócios, excelentes investimentos, boas decisões. Eu preciso estar aqui. Então, tem algumas pessoas que colocaram isso aqui na gaveta do importante. Todas as outras, elas simplesmente estão seguindo aquele piloto automático. Por isso, quando a editora Gente me procurou para fazer esse livro, eles perguntaram, mas o que esse material faz na vida das pessoas? Imediatamente, eu respondi, ele faz a pessoa pensar. E aí, refletindo sobre isso, né? Significa que as pessoas lá fora não pensam? Exatamente. Elas não pensam, porque a mente quer poupar energia, lembra? Então, elas não pensam. Elas acordam cedo, na época que não tinha pandemia, inclusive, né? Elas acordam cedo, elas saem correndo. As pessoas, elas vivem correndo. Eu não sei por que elas correm tanto. O sucesso, ele não se persegue, ele se atrai. Só que para você poder atrair o sucesso, você deve ser atrativo. Atrativo em suas metas, atrativo na sua mentalidade, atrativo nas suas decisões, atrativo no seu vocabulário, atrativo na sua visão. Você tem que ser atrativo e então você atrai pessoas, acorde a esses pensamentos, acorde a essas vibrações, a essa frequência. Eu já vou explicar um pouco mais sobre esse assunto. Mas então você precisa realmente, você precisa estar ciente do que você está fazendo, porque senão você vive nesse piloto automático e a pessoa então sai de casa e ela corre, né? Ela corre, aí ela come um pão no carro, aí ela se maquia no sinal, aí ela chega no trabalho numa loucura, né, no emprego, aí ela fica lá 8, 10 horas fazendo uma coisa que não faz nenhum sentido para ela, porque ela não parou para pensar se era isso mesmo que ela queria, se isso faz ela feliz, se isso faz os olhos brilharem, se isso faz parte do seu propósito. Não, ela correu para lá porque era o que mandaram, né? Era o que mandaram. E o que a sociedade manda? A sociedade manda que você estude na escola, você tire boas notas, entra na faculdade, tira boas notas e rápido arruma um emprego. Se for emprego público, melhor. É Banco do Brasil, que daí você fica 40 anos e daí você vive a aposentadoria. E a aposentadoria são os anos dourados, né? Só que eles não são dourados, é meio cinza. As pessoas já estão percebendo que esse plano tradicional do fracasso, ele não dá certo. Ele chega na aposentadoria e o cara te paga 40% do teu salário anterior, que já era pouco, e aí você gasta aquilo tudo em medicamentos, em medicinas, você está doente, você não vive os anos dourados, agora vou viajar, agora vou passear, agora não dá. Isso se você conseguir se aposentar.
porque já as estatísticas e os números, todos o negócio daqui, ISSN, né? Ou sei lá, isto nunca será a solução, sei lá, ou essas as siglas lá. Enfim, o Medicare dos Estados Unidos já está quebrado e todos os fundos de aposentadoria não dão conta, gente, não dão conta, porque a população está vivendo mais. Se a população está vivendo mais, a aposentadoria era aos 60, por que a aposentadoria era aos 60? Porque a média de vida era 60, o cara morria. Depois, quando passou para 70, aí a aposentadoria foi para 65. Só que o cara não está morrendo com 70, ele está morrendo com 85 ou com 79. Então, é muita gente para manter. Vocês percebem que eu estou mexendo com sua cabeça? Eu estou mexendo com sua mentalidade? Eu estou entrando na sua cabeça e estou revolvendo coisas que você achava que era de um jeito e não é mais. Eu estou tirando mitos, eu estou tirando alguns arquivos com vírus, eu estou colocando ali as novas ideias. Os meus amigos millennials, né, a galera que nasceu desde 1995, 2000, esse pessoal já não está com esse chip mais. Esse pessoal já está abrindo os olhos. Eles já não querem um emprego que dure 40 anos. Eles querem empreender. E esse congresso aqui, ele tem um viés, tem uma veia empreendedora. E eu estou muito feliz de participar dele, justamente por isso. Porque eu consigo expor e eu consigo passar para as pessoas aquilo que eu entendo sobre empreendedorismo e aquilo que eu tive que desaprender, porque essa que é a questão. Você pode aprender muitas coisas, mas em alguns casos a chave é você desaprender de muitas ideias, de muitas coisas que te ensinaram, porque eu também aprendi assim. A minha mãe, ela teve um emprego público por 37 anos e ela dizia que eu devia estudar muito na escola, na faculdade, conseguir um emprego, mas ela não tem culpa, porque os pais dela, meus avós, falavam isso para ela. E naquela época, naquele século, né, no século passado, fazer isso fazia sentido, né? Era o plano tradicional. A pessoa ela conseguia estabilidade, ela conseguia segurança se ela fizesse isso, se ela tivesse essa jornada. Porém, o mundo mudou, a economia também. Então, vocês percebem aí na crise que teve nos Estados Unidos em 2008, há quantos milhões de pessoas ficaram desempregadas. E essas pessoas que ficaram desempregadas, elas acreditaram no sistema. Elas acreditaram que eles ficariam 40 anos num emprego e que o governo iria cuidar deles. Mas da noite para o dia, eles se encontram numa situação muito frágil, porque eles estavam numa empresa que já tinha 15 anos de trajetória e eles já tinham um salário que era um salário relativamente alto, mas não pela função, não pelo que eles estavam fazendo, não pelo cargo em si, e sim pelos anos de trajetória. Não sei se aqui no Brasil as empresas também fazem isso, né? Um engenheiro ganha X quando ele se forma, mas se ele já tem 10 anos na empresa, o salário dele vai aumentando todo ano porque ele tem 10 anos ou porque ele tem 15 anos. O problema é quando esse engenheiro foi demitido e agora ele queria se empregar numa outra empresa, só que essa outra empresa contratava meninos que também eram engenheiros, que falavam 3 línguas, que sabiam sobre digital e sobre tecnologia e que tinham uma cabeça muito mais aberta e que ganhavam metade do salário daquele engenheiro que tinha 20 anos de experiência. Entendem qual é o meu ponto? Então, hoje você não pode ficar quieto. Hoje você não pode ficar dormindo. Hoje você tinha que estar aqui nesse congresso, porque você precisa se atualizar. Você precisa estudar. Você precisa saber o que está acontecendo na tua volta, quais são as novas tendências, o que está acontecendo. E como a maioria das pessoas, elas não fazem isso, elas não pensam. Lembra que elas não pensam? Elas saem correndo, comem um pão, maquia, chega no emprego, ela fica 8 horas num lugar que ela não gosta, aí ela sai, enfrenta mais 2 horas de trânsito, chega super cansada, ela não quer nem lavar louça, então ela pede uma pizza, aí ela pega a pizza, deita no sofá, liga o Big Brother. Para quê? Para relaxar, para não pensar em nada. E assim passa uma semana, e assim passa um mês, e assim passa 1, 3, 5, 10, 20 anos.
E a pessoa nunca parou. Falou, gente, para, chega. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu saio nesse horário, eu chego nesse horário, reclamo da vida, reclamo do governo, reclamo dos preços. É isso mesmo, a vida é isso. Aí eu deito nesse sofá, aí eu assisto aquela novela. É isso mesmo. Eu devia estar aqui, eu podia fazer uma coisa diferente com minha vida. Precisa parar para pensar, gente. Se você não fizer isso, você nunca vai ter os grandes insights, você nunca vai ter as grandes ideias, você nunca vai conseguir alocar o teu capital num projeto, numa startup, num investimento, num qualquer coisa que comece a te dar outras rendas. Hoje a década é o século das múltiplas fontes de renda e você ainda está com uma? Está errado. Mas ninguém te falou isso, porque na escola não ensinam isso. Entende? Então, exatamente essa é a mudança de mentalidade que todos precisamos. É questionar o que foi estabelecido. E eu sou número 1 para questionar tudo, né? Eu vou na contramão. Eu não gosto quando todo mundo está fazendo alguma coisa, eu estou observando e eu estou pensando por que todo mundo faz isso. Se todo mundo faz, já deve estar errado. Na minha cabeça já é errado. Então, eu já começo a procurar uma coisa de fazer diferente, de buscar uma outra possibilidade, de fazer aquilo só que de um outro jeito. Eu chamo isso de originalidade. Eu gosto de ser original, mas ao mesmo tempo já é a minha cabeça treinada para nunca deixar eu levar que nem a boiada. Então, a boiada está indo sem perguntar, a boiada está indo sem questionar, a boiada está caminhando, está indo lá, a boiada está assistindo uma notícia, está assistindo um jornal, aí eu falo, tá, metade desse negócio do jornal já é mentira. Então, eu vou descobrir por que eles colocaram isso, por que eles estão falando essas palavras, por que eles estão passando essas notícias, por que eles estão passando essas imagens, por que eles mostram essa figura, por que eles estão tirando foto dessa criança, ou dessa moto, ou desse sei lá o quê. Por que eles estão fazendo isso? Aí eu vou lá atrás e falo, tá, então por isso, por isso e por isso. Isso, gente, chama-se ampliação de consciência. Isso chama-se discernimento. Isso chama-se maturidade. Isso chama-se você não é um boi. Gente, você é uma pessoa, você precisa usar teu intelecto, só que ele precisa ter embasamento. Se você não tiver conhecimento nenhum, tudo que chegar passa sem filtro. Mas você precisa ter um policial na tua cabeça, um policial na tua mente, para ele olhar as credenciais das opiniões que estão chegando da tua cabeça, das informações que estão chegando. Assim você consegue dizer, isso aqui faz sentido, isso não. Isso é mentira, isso não vou, isso aqui é fofoca, isso não vou, entende? Então, se você tiver esse discernimento, a tua vida vai mudar. Eu falei que eu ia passar 2 dicas relevantes e práticas para você mudar a tua vida quase que imediatamente. E a primeira é essa aqui. Você precisa ter um policial na tua cabeça para você ter um controle, um filtro. Você deixa seus filhos assistir qualquer coisa no YouTube? Por que não? Porque eles não estão preparados, porque eles não têm critério formado. Sabe que era a palavra? Critério formado. Eles não têm, não conseguem. Então, chega uma ideia, passa. Chega outra ideia, passa. Chega uma imagem, passa. Chega um vídeo, passa. Vai ficar louco. Então, não pode. Você precisa entender qual é o seu nível de evolução, qual que é o seu nível de conhecimento, qual que é o seu nível de consciência. E, de acordo a isso, você precisa tomar cuidado. Você precisa ter um filtro. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse assunto das vibrações. Por que todos esses conhecimentos, essas informações, elas podem chegar na tua mente, podem te atrapalhar muito? Porque todos os pensamentos, eles vibram numa frequência, nossa mente é como uma antena de rádio, ela capta e emite vibrações, e todas estão numa frequência. Então você consegue se sintonizar, você consegue sintonizar uma emissora. E essa emissora, então, se ela toca sertanejo, lá vai tocar todas as músicas sertanejas. Se ela toca funk, vai tocar todas as músicas do funk. Então, isso é importante, porque sem você perceber, talvez você está vibrando numa frequência onde toca tragédia. E todas as tragédias acontecem para você. Nessa frequência, transmite a música da escassez. E toda a escassez chega para você. Não chega para os outros, chega para você. Mas por que chega? Porque você está nessa sintonia, você está nessa emissora. Aí você pergunta para mim, e como que eu mudo de emissora? Como que eu mudo? Agora quero ouvir a Jovem Pan, sei lá, quero ouvir
sei lá o quê, quero ouvir outra música, não quero mais ouvir funk. Ótimo, você precisa mudar a emissora. Como que você muda a emissora? Nesse congresso. Você acha que depois de uma palestra comigo, tua cabeça vai ficar igual? Vocês não vão dormir hoje à noite. Eu te garanto. Porque enquanto eu estou falando, eu estou tirando vírus da tua cabeça. Eu estou questionando aquilo que você sabia. Eu estou mexendo as estruturas. E isso tudo você vai demorar para mastigar. Você vai demorar para assimilar. A tua cabeça ela estava empoeirada e eu estou tirando um monte de coisa lá. E aí, quando chegar a noite, você vai ficar rumiando aquilo. E você vai falar, cara, meu Deus, ele falou em poucos minutos, ele falou um negócio gigantesco. Só que eu entendi. Esse que é o segredo. Porque eu consigo fazer isso, tá? Transformar ideias e conceitos muito complexos em palavras simples que uma criança de 6 anos consegue entender. A minha filha, eu tenho aulas com ela, aula de sabedoria. Né? Elas me pedem doce, para não tem doce. Primeiro tem aula de sabedoria, depois eu vou pensar. Daí eu consigo explicar para elas certos conceitos sobre como funciona a nossa mente, conceitos econômicos. Esses dias, a minha filha de 6 anos, ela te explica o que é o Bitcoin. Ela te explica o que é o e-money, o que é o dinheiro digital. Ela te explica isso, gente, porque eu converso com elas. Eu converso sobre dinheiro, eu converso sobre inteligência emocional, eu converso sobre mentalidade, eu converso porque eu não quero que elas fiquem boiando e acreditando em tudo que é ensinado, em tudo que as pessoas falam. Então, se você não parar e acordar, aí você está indo nessa mesma emissora, na emissora que todo mundo está. Então, eu vou te desafiar a você mudar de emissora. E você precisa esse tipo de conhecimento, esse tipo de vídeo, esse tipo de congresso, esse tipo de livro, para você começar a acessar partes do seu cérebro que você não está usando, partes da sua mente que estão desligadas. A nossa mente é o dispositivo mais incrível, gerador de sucesso, mas você tem ele desligado, você não está usando ele. Então, ele consegue te conectar, consegue te acessar numa outra frequência, numa outra vibração, onde pessoas e circunstâncias acordes a essa vibração vão aparecer. Então, aquela pessoa que dá certo na vida não é por sorte, é porque ela tem um alto nível de energia. Energia vibracional, aquela vibração é uma vibração alta, é uma vibração do bem, é uma vibração que consegue acessar bons negócios, consegue acessar boas pessoas. Essa é a frequência que você deve vibrar. E tem outras pessoas que estão vibrando na frequência errada. Por isso, as pessoas, elas se conectam. Sabe, as pessoas que reclamam se conectam com outras pessoas que reclamam. As pessoas que fofocam se conectam com outras pessoas que fofocam. E as pessoas que performam se conectam com outras pessoas que performam. Por isso, não é uma casualidade que você está aqui. Talvez outras pessoas, elas foram convidadas a estar aqui, mas elas não estão, porque bem na hora que elas iam receber o e-mail, aí o e-mail não chegou, a propaganda do Instagram não chegou, aí elas passaram por alto, desligou o telefone, acabou a bateria, elas não conseguiram estar. Por quê? Porque elas não estão vibrando na frequência que era para se conectar com isso aqui. Elas estão numa outra frequência, então as oportunidades passam batido. Olha que incrível! Não seria isso triste? Que as oportunidades que seja um rio, sabe? Um rio de prosperidade, um rio de conhecimento, um rio de sucesso. Ele tá andando o tempo todo, mas esse rio não passa pela tua casa. Não seria isso triste? Existe muito dinheiro, existem muitas oportunidades, existem lugares incríveis para você estar, mas parece que tudo aquilo passa como uma janela que você só consegue ver pela janela toda a prosperidade que está no mundo e você fica ali aqui dentro morrendo de frio e de escassez. Não seria isso triste? O que está faltando na tua vida para que você possa sair e acessar aquilo? Qual é o conhecimento que te falta? Qual é a nova vibração, a nova frequência que você precisa acessar? Qual é a mentoria que você não tem? Que podia te levar a esse nível, a esse next level. Porque se você tiver alguém que pegue na sua mão e te leve ao next level, te leve ao próximo passo, te leve a esse lugar onde você quer, onde você sabe que é o seu lugar, que você pertence. Porque essa é a segunda coisa que eu vou te falar, que eu falei no vídeo, né, que eu ia falar sobre 2 coisas que podem mudar a tua vida.
Duas coisas que podem mudar a tua vida. E a primeira, então, é o policial na tua cabeça. E a segunda é, definitivamente, você precisa, de forma imediata, questionar e trabalhar na sua autoestima. Porque o maior problema para as pessoas que não deslancham, que não dão certo, que ficam patinando, é porque, sem elas perceberem, talvez a sua autoestima é baixa. E elas acham que não pode, que não deve, ou pior, que não merece ter sucesso. Isso por causa das crenças e todas as conversas que nós já falamos, de quando você teve acesso às primeiras informações, e pais, professores e vizinhos, eles entram na tua cabeça e ficam colocando aqueles arquivos com vírus. Então a pessoa pensa que ela não pode, que ela não deve, que ela não é capaz, que ela mora no Brasil, que ela não estudou, que ela não tem diploma, e um monte de outras coisas que colocam a tua autoestima para baixo. E hoje eu vou te dar a dica, hoje eu vou te dar a dica prática para você mudar a sua autoestima. E para você mudar a sua autoestima, você precisa. E por que você precisa fazer isso? Sobretudo quando você pensa, não posso, não devo, não sou capaz, mas não mereço. Quando você colocou essa aqui de eu não mereço, você colocou um componente, você colocou a pior vibração que existe, que é a vibração do não merecimento. E essa vibração do não merecimento, ela está atrelada, ela está conectada com um sentimento de culpa. Então você tem culpa porque você quebrou, você tem culpa porque você separou, você tem culpa porque você não dá tanta atenção para seus filhos, você tem culpa porque você trabalha demais, você tem culpa porque você, sei lá, você tem culpas na tua cabeça porque teu irmão brigou com você, porque teu pai te abandonou, você nem sabia, mas você na sua cabeça fala, não, meu pai saiu de casa, minha mãe saiu de casa porque por minha culpa, porque eu devo ter, sabe, criança, ela não consegue, gente, ela não consegue, ela vai associando coisas, e de repente você cresceu com aquele sentimento, que você cresceu num orfanato, sei lá, você não teve pais, e de repente isso tudo foi a sua culpa. E você cresce com essa culpa, e essa culpa, então, ela se expõe, ela se expressa através do não merecimento. Então, eu não mereço ter sucesso porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque meus pais brigaram por minha causa, porque eu, etc. E aí, aquilo, gente, é o maior autossabotador que existe. Então, o maior autossabotador que existe é a culpa e barra o não merecimento. Quando você tem isso, acabou. Aí você não consegue dar certo em nada. E eu vou te dizer como você cura aquilo, tá? Eu vou te dar essa segunda dica prática para você sair daqui, se você não tiver, assim, se porventura você não conseguir fazer certas coisas, certos negócios ou entrar nesse mercado, pelo menos você vai ter a tua autoestima recuperada, e você pode sim ter sucesso, gente. Você pode acabar dando certo em várias coisas, só que você precisa corrigir aquilo. E vou te falar a respeito da autoestima. Lembra daquele filme do Rei Leão, onde tinha o Simba? O Simba, aí o tio Scar, aí ele mentiu, porque aquilo tudo sempre surge de uma mentira. Só que essa mentira está dentro de você e você não consegue enxergar. Então o Scar, ele mentiu para o Simba e falou que ele foi o culpado, que ele foi o causante da morte do pai. E aí, quando o Simba acreditou naquela mentira, o que ele sentiu? Ele sentiu as três piores vibrações que existem. Ele sentiu culpa. Lembra da culpa? Ele sentiu vergonha e ele sentiu medo. E essas três fizeram ele ficar desesperado, e aí ele fugiu. E quando ele fugiu, ele só queria esquecer do seu passado. E muitas pessoas vivem negando o seu passado, ou quando elas não podem negar seu passado, porque o teu passado é a tua raiz. O povo que não tem passado não tem futuro. Você precisa saber, sim, a sua identidade e a sua origem. O problema é quando essa identidade e essa origem está baseada e está nublada, está envolvida numa mentira, e essa mentira que o tio Scar contou para o Simba, que ele foi culpado da morte do pai, fez com que ele perdesse a identidade, porque ele negou seu passado. Aí ele fugiu, e aí quando ele encontrou com o Buba e o Timão, os caras falaram, não, esquece teu passado,
esquece, eles não queriam que ele soubesse, né, que ele é o rei da cadeia alimentar e tudo mais, e aí eles falaram, não, aqui não comemos carne, esquece do teu passado, Hakuna Matata, e as pessoas vivem assim. Não, esquece, não pensa no teu passado. Gente, você precisa sim pensar no teu passado, porque dali você extrai os ensinamentos. Só que você não pode deixar o teu passado te machucar. Teu passado serve para te ensinar. Não leva teu passado como um fardo. Faz com que ele seja uma escola. Ele precisa ser o teu reflexo daquilo que não deu certo, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, e usar aquilo para você corrigir, para você ajustar, para você continuar. Então, quando o Simba, ele aos poucos foi crescendo, vocês percebem como isso pode ser grave quando você não aceita, quando você esquece de quem você é. Ele esqueceu que ele era o herdeiro do trono. Ele esqueceu até que ele era um leão. Aí ele começou a comer verme e começou a comer insecto. Então, tem pessoas que vivem a vida comendo insecto. Por quê? Porque esqueceu de quem ele é. E eu não sei qual que é seu viés espiritual, mas eu acredito que se eu sou filho do Deus mais incrível que criou esse universo, então ele é o rei, eu sou príncipe. Eu tenho sangue real, eu sou herdeiro, então eu tomo posse do que é meu por direito. E é meu por direito, abundância, felicidade, beleza, é meu por direito. Eu tenho direito de acessar aquela abundância, eu tenho direito de acessar aquela prosperidade, eu tenho direito de ser feliz, eu tenho direito de contemplar a beleza do meu Criador. Mas depende qual que é a sua fé, mas você precisa saber que a tua identidade, você tem a centelha divina dentro de você, e você precisa reclamar aquilo por direito, porque se você mudar a sua visão de si mesmo, você muda seu comportamento, e quando tua visão de si mesmo é desvalorizada, a sua autoestima é desvalorizada, e você se maltrata, você engorda, você não cuida seu corpo, você não cuida sua cabeça, você fica assistindo TV, você ganha pouco, você não se dá coisas boas, você não se trata bem, você não se cuida, você não gosta de você, porque você esqueceu a sua identidade, porque você esqueceu sua origem, porque você esqueceu quem você é, porque você esqueceu para que você veio nesse mundo. Olha que incrível! Então, só quando ele entendeu, só quando ele recuperou a sua identidade, aí ele recuperou a sua força, recuperou seu poder. E você precisa fazer a mesma coisa, você precisa recuperar seu poder, você precisa recuperar o brilho nos olhos, saber quem você é e para onde você vai. Isso que você precisa. Se você fizer essa dica, essa única dica que eu estou te dando aqui, você acha que a tua vida vai mudar? Eu tenho certeza que sim. E por causa do tempo, que já falei muito, eu vou te dar mais uma dica, tá? Vou te dar só mais uma. Essa dica está no capítulo número 4, tá? No capítulo número 4 do meu livro, Clareza te dá poder. O que significa isso? Se você não souber onde você vai, dificilmente você vai ter brilho nos olhos, você vai ter motivação. Imagina você sair e chamar um táxi e agora você fala, vamos, e o táxi pergunta, para onde? Não, vamos aonde? Sim, o aplicativo nem te recebe, né? O Uber vai dizer, não, coloque o destino primeiro antes de chamar o táxi. Então, se você não sabe onde vai, a maioria das pessoas, elas Natal, Réveillon, elas cruzam os dedos, esperando que o governo mude, que a crise acabe, que os preços baixem. Mas nada disso vai acontecer, porque essas são circunstâncias externas. Você precisa focar naquilo que depende 100% de você. 100% de você. Porque se você não fizer isso, você cruza os dedos para que as coisas mudem, e as coisas não mudam. E sabem que acontece que passa o ano após ano, e você então chega no outro Natal e você explica por que as coisas não funcionam. Por que as coisas não deram certo para você? Por que você faz isso? Porque você se justifica. Você fala, lembra que eu cruzei os dedos? Lembra que eu falei, quando o governo mude, quando a crise acaba, quando o dólar baixa, aí minha vida vai mudar? Como essas coisas não aconteceram, por isso minha vida não mudou. Por isso eu ainda estou sem emprego. Por isso, porque é difícil, porque a economia, porque o Brasil. Não. Levanta, olha no espelho e fala, minha vida vai mudar nos próximos 3, 5, 10 anos, independente do governo, da crise
benefício do dólar. Vai mudar porque eu vou mudar. E eu vou mudar no quê? Eu vou mudar no cumprimento, vou cumprimentar direito, eu vou olhar nos olhos das pessoas, eu vou sorrir mais, eu vou começar a estudar, vou desligar a TV, eu vou começar a fazer atividade física, vou perder 20 quilos, eu vou mudar. E as coisas, então, acabam mudando. Olha que incrível. Essa foi uma das maiores revelações que eu aprendi com meu mentor, Jim Rohn. Ele diz, para que as coisas mudem, você deve mudar. E para que as coisas melhorem, você deve melhorar. As coisas só vão mudar quando você mudar. E as coisas só vão melhorar quando você melhorar. Olha que incrível. Utilizando esse princípio, eu fiz transformações maravilhosas em minha vida. Mas eu precisei dar o primeiro passo. E voltando ao assunto da clareza, por que isso é importante? Porque imagina que eu te dou um quebra-cabeças com 1000 peças pequenininhas e essas peças, eu não te dei a fotografia. Você não sabe o que você está montando. Você pega uma peça e ela não faz sentido nenhum. Pega outra peça, ela também não faz sentido nenhum. Em 2 minutos você está entediado. E sabe o que acontece? As pessoas estão entediadas com sua vida. Por que elas estão entediadas com sua vida? Porque elas não têm noção, não têm ideia do que elas estão montando. Elas vivem sem propósito, elas não sabem para onde elas correm, porque elas correm o dia inteiro, mas não sabem para onde. Agora, imagina que eu te entrego um quebra-cabeças com a caixa, e nessa caixa está aquilo que você deseja, o seu sonho. Nessa caixa está a casa dos seus sonhos, aquela casa incrível, aquela mansão com piscina maravilhosa, ou o carro dos seus sonhos, ou naquela caixa, naquela fotografia está a faculdade de Harvard dos seus filhos. Tudo bem. Então, imagina que eu te dou essa sacola, eu te dou a fotografia e eu te falo, você monta essa casa aqui e você vai lá na imobiliária pegar a chave. Você monta esse carro aqui e você vai lá na concessionária pegar a sua Mercedes-Benz. Você monta essa aqui, você recebe a matrícula de Harvard para seus filhos. Agora eu te pergunto, você montaria esse quebra-cabeças como? Você montaria esse quebra-cabeças de uma maneira incrível. Você montaria aquilo de um jeito, de uma intensidade. Você queimaria seus cílios montando esse quebra-cabeças, porque você teve clareza, porque você conseguiu enxergar o motivo. Se o ser humano é triste, é o ser humano que tem talento, mas não tem motivo. Guarda essa frase. Triste. Eu vou repetir a frase para vocês escreverem. Triste da pessoa que tem talento e tem competências, mas não tem motivos. A pessoa não tem uma razão, não tem motivo suficiente para progredir, não tem motivo suficiente para prosperar, não tem motivo suficiente para ir ao next level, para ir ao próximo nível. Então, se certifique de você ter clareza do que você está fazendo, dos porquês. Ou como é fácil se você tiver um porquê forte. Ou como é fácil se você tiver um porquê forte. Então, você precisa trabalhar na parte filosófica. Você precisa trabalhar na mentalidade. Por quê? Porque a mentalidade é a que te dá o combustível. É o porquê você vai fazer as coisas. Às vezes, um porquê, né? Por quem você precisa prosperar. Por quem você precisa ser bem-sucedido. Porque quando você ganha, todos ganham. Sua família ganha, seus amigos ganham, seus vizinhos ganham. Por isso, o melhor presente nesse Natal que vem é você se tornar uma pessoa de sucesso. Porque você influenciando, você mudando, você inspirando as pessoas à tua volta, essa é uma contribuição que você fez, é um legado que você está deixando. Agora, quando você perde, todos perdem. Tua família perde, teus amigos perdem, todo mundo perde. Então, tenha clareza de onde você vai. Crie a sua imagem mental, crie o seu futuro ideal, porque então você vai ter mais energia e mais força para chegar lá. Quando eu cheguei no Brasil em 1996, eu não falava, eu era um menino, 1996, há 25 anos atrás. Então eu chego no Brasil, outubro de 96, 25 anos atrás, e não falava português, não tinha dinheiro e não conhecia ninguém. Você, pelo menos, fala português, né? Então, você imagina o que eu passei. Eu cheguei no Brasil e eu estava tentando fazer uma venda de produtos. Eu fiz uns panfletos, eu comecei a entregar esses panfletos no farol, no sinal, na rua. Eu entreguei 500 panfletos e ninguém me ligou. Eu fiquei assustado, pensei que eu não tinha colocado o telefone estava lá.
E aí eu falei, o que está acontecendo? Aí eu me lembrei as palavras do meu mentor. Quando algo não funciona, antes de você desistir, primeiro você aumenta os números. Insista, insista. Eu fui no outro dia, panfletei 1.000. Quando eu panfletei 1.000, algumas pessoas começaram a ligar. Só que essas pessoas não entendiam o que eu falava. Eu não falava português, então desligavam. Aí eu ficava um pouco frustrado, falava, cara, já estão panfletando 1.000 por dia, as pessoas ligam e depois desligam. Eu falei, eu vou insistir mais uma vez. Eu fui lá e panfletei 2.000. Quando eu panfletei 2.000, aconteceu algo interessante. Algumas pessoas não ligavam, algumas pessoas ligavam e desligavam, e outras ligavam e ficavam me ouvindo. Sabem como chama-se isso? Chama-se lei das médias. É uma média que você faz de tantas ações, tantas ligações, tantas pesquisas, tantas propriedades que você vê, tantos loteamentos que você faz, alguns vão dar mais certo que outros. É uma lei das médias. Você precisa insistir numa atividade para você colher um resultado. E quando essas pessoas ligavam, aquelas depois de eu panfletar 2.000, algumas ligavam e ficavam me ouvindo. Tinha uma pessoa que ficou me ouvindo, eu falando qualquer coisa, né? Eu não falava português, mas ela falou, tá bom, pode vir. Eu falei, cara, vou conseguir um cliente. Eu escrevi um endereço num papel, atravessei a cidade inteira de ônibus e adivinha o que aconteceu? Eu também não falava português. Eu escrevi o endereço da mulher errado. Eu me perdi. E esse dia eu confesso que eu voltei muito triste. Eu voltei triste, cheguei em casa, só tinha um miojo instantâneo, daqueles de 3 minutos, miojo instantâneo para jantar. E a minha mãe ligava o dia inteiro para voltar para casa. E ela falava, cara, filho, você está passando apuro, você está lá na rua panfletando, meu Deus, o que você está fazendo? Volta para casa. Mas eu não queria voltar derrotado. E esse dia eu fiquei muito triste. E eu tenho um conselho para vocês. Quando você estiver muito triste, não tome decisões, porque você vai abandonar. Você vai desistir de qualquer coisa que você estiver fazendo. Quando você estiver com raiva, não fale com as pessoas, porque você vai machucar elas. Quando você estiver muito feliz, não prometa muita coisa também. Você vai prometer coisa que depois não pode cumprir. Então, naquele dia, eu falei assim, tudo bem, então, em vez de desistir, eu vou descansar. Eu descansei porque eu sabia que no outro dia eu tinha uma página em branco do livro da minha vida para eu escrever aquilo que eu quisesse. E seria um dia novo e a minha vibração estaria em alta. No outro dia eu fui lá e panfletei 4.000. E quando eu panfletei 4.000, as coisas começaram a acontecer. E só para encerrar a minha história, porque eu tenho mais só 2 minutos, eu vou falar para vocês que um dia veio uma pessoa e desceu de um carro e falou, menino, vem cá. Menino, e eu, claro, menino, com boné, com protetor solar, com 10 quilos mais magro, com os panfletos aqui de calça jeans. Aí eu, menino, eu vi o que aconteceu. Ele falou, cara, nunca vi ninguém panfletar como você. Você não joga o panfleto na rua para dizer que terminou o serviço. Você coloca um panfleto por carro para não desperdiçar e o vidro abre 1 milímetro, o teu panfleto entra dos dois lados. Você corre lá para cima panfletando. Quando o sinal abre, você desce correndo. Ele fecha de novo, você começa tudo de novo. Quando o cara fica bravo e amassa teu panfleto, joga na rua, você pega o panfleto dessa massa, ele panfleta no carro de trás. Cara, nunca vi isso. Que isso, cara? Quanto você cobra para panfletar? Eu preciso um menino panfletador para minha empresa. E nesse momento, eu fiquei olhando para ele, não sabia se eu ria, se eu chorava, lembrei do miojo, lembrei da minha mãe, lembrei do apuro que estava passando, Bacana. passou um filme na minha cabeça, eu olhei bem nos olhos desse homem e falei, senhor, eu cobro $1 por panfleto. Virei as costas e fui embora. Falei, esse homem não sabe onde eu vou chegar, ele não sabe quem eu sou. Mas olha que interessante, eu, nesse momento, mostrei que a minha visão do meu futuro era clara, porque naquele momento eu estava colocando as peças do quebra-cabeças que eram os panfletos, mas eu não era o menino panfletador, não tenho nada contra quem faz isso, eu estava panfletando. Existe uma grande diferença entre você ser e você estar. Se você é, a pessoa diz, eu sou pobre. Não, você está pobre. Estar pobre é uma condição econômica, ser pobre é uma condição mental. Tem alguns milionários aí que são pobres. Pobre de espírito, pobre de cabeça. Então, esse aqui você precisa diferenciar. E quando eu saí dali, eu percebi que a minha atitude era de um empresário rico que estava fantasiado de menino panfletador. Noel, Que Lidiane, história Oriana, muito maravilhosa, Pablo. obrigado pela oportunidade. Sensacional. Mas marcou bastante a sua fala, né?
Ninguém vai conseguir dormir hoje. É verdade, é verdade. Poliana, por favor. Nossa, muito obrigada, Pablo. Palestra incrível. Como o Noel mencionou aqui, teve frases, né, e situações que você vivenciou, que você relatou aqui, que de fato marca mesmo, marcou e marca. E até, inclusive, tivemos muitos comentários no YouTube, nos nossos grupos, tá, elogiando a palestra. E eu quero só complementar aqui o que você mencionou por último, né? Sobre quem vive baseado em condições, né? Quem se vê limitado às condições, né? E aqui nós estamos vivenciando, né? Disponibilizando, né? Oportunizando, né? Para que todos nós mudemos de condição, né, para de fato onde o próximo nível, para onde de fato cada um de nós queremos chegar. Então, que essa palavra, que essa mensagem, que essa palestra do Pablo, de fato, fique marcada no coração de cada um de vocês que está aqui conosco. Obrigada mais uma vez, o Pablo, amigo, querido, gratidão. Eu que agradeço. Obrigada, até a próxima. O Pablo vai nos deixar agora. Pablo, muito sucesso, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém. Obrigado, Tenho Noé. certeza que sempre estará aqui nos nossos corações aí, tá bom? Tchau, tchau, tchau.